E aí, família Palmeiras, começando mais um Palmeiras Cast by Sportingbet. GGzinho. Fala, Luizão. Último papo com o Gilmar foi legal, hein? Fiquei sabendo que na tua casa rendeu, hein? Meu pai ficou emocionado, me emocionou também. Foi emocionante. Muito obrigado por essa oportunidade, valeu Sportingbet, TV Palmeiras e vamos por mais. Falando em emoção, eu acho que hoje vai ter muito marmanjo e muita torcedora também chorando por aí, hein, cara? É verdade. Ô Luizão, eu até te propor uma coisa, vamos ver se você deixa, senão você corta. Acho que a gente podia recepcionar ele com a musiquinha dele. O que você acha? Cara, acho que... Você vai cantar comigo ou não? Vamos falar pra galera que tá lá cantar também. Quando você falar no 3, então a gente começa. A galera já tá preparada. Mas assim, antes da gente cantar a musiquinha, vale a gente ressaltar que, cara, é um dos nomes mais festejados dos anos 90 da torcida do Palmeiras pra cá. É um dos nomes mais pedidos para qualquer tipo de conteúdo que a gente propõe. A gente fala assim, cara, a gente tá pensando em fazer um churrasco com os torcedores. Traz esse cara. Ah, putz, a gente vai fazer uma entrevista. Puta, meu, esse cara não pode faltar. Pô, a gente tá pensando em gravar um especial falando isso. Não, ele tem que estar. Porque além de craque, ele é muito gente boa. Né? Exatamente. E a gente vai mostrar isso aqui hoje, não vamos não. E quem é? Quem é ele? Vai. Puxa aí. 2, 3. Evair é o terror. Canta aí, Xavi. Evair é o terror. Evair é o terror. Evair está aqui. Cara, que dia. Acho que desde quando a gente começou esse projeto Palmeiras Cast, acho que não teve um dia nesses 2, quase 3 anos que eu não sonhei em ter você aqui nessa cadeira. Prazer estar aqui. Desculpa. Que honra para nós. Acho que não teve um dia. Que honra para mim, porque a gente teve uma passagem maravilhosa, muito difícil dentro do Palmeiras, mas depois tudo se transformou em coisas alegres, né? E essa música aí fazia com que, quando eu chegava no estádio, quando estava pronto para entrar em campo, fazia a gente mudar a personalidade e o jeito de encarar o... Não era só futebol, era muito mais, era vestir uma camisa e tentar ser diferente daquilo que a gente imaginou ser na carreira, né? E de repente essa camisa, esse grito, essa maneira de receber a gente começou num programa de TV, de uma maneira assim que a gente não esperava, e de repente as coisas começaram a pegar, e isso fazia com que a gente tivesse uma força a mais. Hoje eu tô até marejado aqui, porque é sério, cara, a gente sonhou desde o início do projeto, assim, um dos primeiros nomes que a gente colocou na lista. Assim, não pode faltar, e, cara, é uma realização fantástica mesmo. Esse pessoal que gritou meu nome lá, a metade, pelo menos, não me viu jogar. É tudo novinho, que viu pro YouTube. Aquele ali um pouquinho mais velho. Pode ter me visto um pouco. Mas aquelas... nenhuma delas me viram jogar. Deve ter me visto pelo YouTube, ou os pais falaram alguma coisa. Mas... Antes da gente entrar num assunto bem mais anterior, porque eu gosto de até conhecer um pouco mais da história, a trajetória desde de infância, como que é pra ti agora, né, com 59 para 60, né, 60 anos, ainda depois de tanto tempo, porque foi em 93 ali, a fila, marcou demais uma geração, mas como que é pra você ainda hoje caminhar nos lugares e receber todo esse carinho, igual você falou, né? Tem uma galera ali que de repente não te viu jogar, mas ser reconhecido por essa galera. A galera te para e fala assim, cara, você é o Evair, você é o Evair. Agora, imagino, deve ter gente que chora, deve ter gente que treme e tudo mais. Então, cara, é estranho, é muito estranho, porque eu pensava na minha carreira, quando eu saí da minha casa, meu primeiro objetivo na vida era ser jogador de futebol. Primeira coisa. Depois era ser campeão de algum time. E eu comecei no Guarani. E eu nunca imaginei que o sonho de chegar à seleção brasileira
e vestir a camisa de um time que estava há 16 anos na fila e eu pudesse ser uma desses caras que pudesse ter ajudado a estar ali naquele momento em que quebrou um jejum. Aquilo para mim esse foi um momento marcante, são coisas que e eu agradeço até hoje a torcida do Palmeiras, eu tenho o maior respeito justamente porque desse povo fanático que às vezes te julga de uma maneira e daqui a pouco te julga de outra, mas que depois que eu encerrei a carreira, nenhum palmeirense em lugar nenhum me distratou. Nenhum, porque eles viram o quanto foi a minha entrega. Então isso para mim, esse respeito que eles têm comigo conta muito. Acho que isso sim é o que vale. E, ô Luizão, uma dúvida que eu tenho, assim, você é conhecido como o Matador, né? Evair o Matador. Você lembra de onde que surgiu isso? Quem Sim. colocou esse apelido em você? Começou com o Avalone. O Avalone, eu estava afastado do Palmeiras, né? E de repente o Avalone começou o Matador. E eu tinha acabado de fazer 3 gols no São Paulo, mesmo assim tinha sido afastado, tal. E de repente começou esse negócio, de repente eu voltei ao time. E o Otacílio Gonçalves me pediu a minha reintegração e dali para frente começou uma outra história. Mas quem começou foi o Avalone. Caramba. Evair, o Matador, exclamação. Como ele diria, ele né? mesmo. Saudoso Roberto Avalone. E Evair, Crisólia, em Minas Gerais. Onde é que fica Crisólia e como é que foi a infância de Evair em Crisólia? E como que tu veio parar em São Paulo, no Guarani? Crisólia é uma cidade até hoje muito pequena, 4.500 habitantes. Ela é distrito de Ouro Fino, no sul de Minas Gerais. Ouro Fino, que é muito bem conhecido pela música, né? Que acho que não tem um brasileiro que já não escutou O Menino da Porteira, né? E eu nasci numa cidade próxima a Ouro Fino, que tinha uma rivalidade muito grande com Ouro Fino, principalmente no futebol. E eu vi os meus tios nessa rivalidade. E eu aprendi a crescer dessa maneira, né? E eu acho que isso criou uma casca que faz a gente ser forte ou desistir, né? E é ali que começou a vontade de querer vencer algo que era muito maior do que a gente. E eu vi muita rivalidade nisso. Eu fiz teste no Guarani e passei, né? Na verdade foi assim, o Guarani foi fazer teste, fazer 2 jogos em Confidentes e eu fui convidado para jogar contra o Guarani. Mas chegando no dia, o pessoal de Inconfidentes não deixou eu jogar, porque os meninos de Inconfidentes tinham treinado meses para esse jogo e não me deixaram jogar. E o time B do Guarani me fez falar, então você joga com a gente tem uma falta aí mesmo, tal. Eu como meia joguei, e acabei fazendo 4 gols no teste. E dali que entra as histórias, as coisas de cidade pequena, né? A nossa família morava em Crisólia e de repente eu vou fazer teste em Confidentes, que fica a uns 20 quilômetros, e do nada, não, você não volta para casa, você vai ter que entrar no ônibus e ir embora com a gente. Caramba. Aí o pessoal chegou em casa, né? Alguém pegou o carro ali, porque não tinha tanta condução naquela época. Alguém pegou o carro e foi até Crisólia e falou para minha mãe, prepara a mala dele aí que ele vai embora para Campinas. A minha mãe quase caiu do nada. Que mala, né? Assim? Não tinha mala, não tinha... Era um tênis que eu estava usando, um par de chinelo, algumas camisas, algumas calças e pronto. Era isso que tinha, né? E colocou numa mala muito pequena, que eu tenho guardado até hoje, e pronto, levou para lá. E de lá eu fui para Campinas. E Campinas, como é a mais próxima de Ouro Fino, a 120 quilômetros, 1h30,
muito mais perto do que Belo Horizonte, que fica a 500 quilômetros. Então ali começou a minha carreira ali no Guarani, justamente também por essa facilidade de chegar mais próximo. Uma curiosidade que eu tenho também é essa questão do teste, assim. Porque o Luizão sabe que eu jogo uma bola ali, né? Então, quando eu era moleque, fui fazer teste na Portuguesa, né? Aí, nesse teste que eu fiz, foi assim: os meninos que estavam fazendo o teste eram um time e a gente jogou contra a base da Portuguesa. Obviamente, eu mostrei meu talento e a gente perdeu de 8-0, né? Aí eu queria saber como que foi esse teste. Tipo, então era pra você jogar contra o Guarani, mas aí por um acaso você acabou jogando no time do Guarani, é isso? Eu acabei jogando nos reservas do Guarani, que era a reserva do Sub-15 do Guarani, porque o pessoal de Inconfidência não me deixaram jogar. Caramba. Até justo, porque eles treinaram meses para jogar uma partida como essa, e de repente vem alguém de um bairro vizinho que também era rival e iria jogar com eles. Ficou meio assim. Sim. Mas eu estava lá com a chuteira na mão. E você lembra o motivo? Tipo, você vai jogar porque alguém passou mal? Não, eu vou jogar porque faltava também do Guarani. Não. Eles vieram com 2 times, mas 2 times justos, sim, né? Sim. 11 jogadores, vieram com 22 jogadores. Sim. E eram 2 partidas, né? Caramba. E de repente me colocaram ali e ali aconteceu de fazer o teste e bem, já ter que entrar no ônibus. Eu só fiquei imaginando o desespero da minha mãe, né? Então... E eu agora fico imaginando a cabeça do cara do Inconfidentes que não quis jogar, de pensar assim, se tivesse jogado contra o Guarani, talvez a gente poderia até ter ganhado, olha só. Ou perder pelo menos de 1, né? Fazia um jogo e marcava 1 pelo menos. Se ele entrou nos reservas do Guarani e ele fez 4 gols, imagina. Todo mundo querendo mostrar serviço, todo mundo querendo mostrar talento, todo mundo junto. Teria sido um jogo bem disputado, teria sido interessante. Talvez. Acho que esse cara deve ser arrependido depois, cara. Com certeza. E essa mudança de cidade pra ti foi muito difícil? Você sentiu dificuldade de adaptação fora de... Porque olha, cidade pequena. Uma cidade pequena e não entendia nada, aquele monte de gente dentro de um... o alojamento lá era para todos, né? O que dividia o quarto era aqueles... Antigamente tinha aqueles armários grandes de madeira, cada um tinha uma porta. Uma porta era ali estavam as suas coisas, era aquilo. E debaixo da arquibancada do Guarani. E ali fiquei por 6 anos, até depois que me profissionalizei, antes de ir embora, acabei ficando ali na base do Guarani e morando debaixo da arquibancada. Dessa geração da base do Guarani, quem mais jogou contigo? Jogou João Paulo, Neto, Tozin, Wagner Mancini, Bolinha, Gil Baiano, o Boiadeiro veio de outro time, não era da base do Guarani. Então, da minha geração, esses foram que mais deram certo aí dentro do futebol. E o João Paulo, que era craque, né? Que era base do Guarani, e era anos mais velho, uns 2 anos mais velho que a gente, mas que era um cara acima da média. E deixa eu só ver se eu não entendi errado. Quando você mencionou que jogou pelo Guarani lá, o amistoso, falou que jogou de meia. Sim. Você jogava como meia oficialmente? Eu era meia. Depois que me profissionalizei, aí sim eu fui para centroavante, mas até então eu era meia esquerda, meia direita, jogava dessa maneira. Caraca, temos uma semelhança no elenco atual, né, cara? Me bateu agora uma semelhança, mas tudo bem. Bem interessante. Logicamente. Sem comparação. Não, logicamente, mas é interessante saber disso, porque acho que a maioria das pessoas tem a imagem de você sempre um 9, né? E eu, por exemplo, como eu falei, a minha maior parte das lembranças que eu tenho de você atuando já é um pouquinho mais pra frente, já é na segunda passagem, então eu já tenho mais o Evair distribuidor, criador, o Evair até jogando de 10. Sim. Então eu já achava assim, caramba, o Evair depois que passou o tempo de carreira se adaptou a jogar ali, não, mas na verdade é o contrário. Né? Eu comecei minha carreira como 10, aí depois sim, o Guarani precisava de um centroavante no profissional e eu estava subindo e de repente me colocaram de centroavante. Aquilo para mim foi um baque muito grande. Mas gostei porque eu não precisava correr atrás de ninguém, eu ficava lá na frente só fazendo gol
E acabou dando certo, porque a bola chegava lá na frente. Por sorte, naquela época, o Guarani tinha um ataque muito forte e eu fazia parte disso. Mas você já fazia, então, muitos gols como armador. E até Como por armador, isso, eu já era na base, eu já era artilheiro da base do Guarani. Na minha geração, eu era artilheiro, fazia muito gol, chegava muito na frente, graças a Deus, tinha muita facilidade para estar de frente com o goleiro. Bem semelhante. Guarani do final dos anos 80 ali tinha um centroavante que era muito famoso e muito conhecido, que é o Careca, né? Um dos grandes parceiros de Maradona, e você teve a oportunidade de trabalhar, né, observando. O que você conseguiu pegar de característica, de olhar assim, até nessa mudança de posição? O Careca não. Outro Careca. O Careca Bianchese, depois Bianchese. Ele veio para o Palmeiras. Aí sim, mas o Careca, que foi campeão em 78 pelo Guarani, eu cheguei, ele já não estava. Em 88 e 86, o Guarani foi vice-campeão brasileiro e paulista, mas jogando contra eles já. Em 86 já contra ele pelo São Paulo e eu pelo Guarani. Não, então esse aqui é o Bianchese. O Bianchese, que foi trocado comigo quando eu voltei do Atalanta para o Palmeiras. Caramba, ele sobe, ele é o Careca, é o titular, depois tem essa troca. E a ida para a Itália? A ida para a Itália foi assim um baque muito grande também, porque eu estava muito bem no Guarani, achava que ia ficar ali por algum tempo, de repente apareceu a proposta e a diretoria do Guarani não podia recusar a proposta, entendeu? Aí o meu salário já aumentou também, né? E apareceu a proposta do Atalanta da Itália e lá fui eu, fiquei lá no Atalanta da Itália por 3 anos da minha vida. Mas você tinha alguma informação do clube quando chegou, ou de algum outro brasileiro que já estava na região ali para tentar buscar alguma referência, ou foi totalmente no escuro mesmo? Não foi totalmente no escuro, porque o Sérgio Crélice, que foi até treinador do Palmeiras um tempo, ele foi ídolo no Atalanta, né? Aí ele foi o que me levou para a Itália, ele que me acompanhou na minha chegada em Bérgamo. Então, não foi no escuro, eu já sabia mais ou menos aonde eu estava chegando. Eu não sabia que era o fanatismo que era, né? Bérgamo era uma cidade de 150 mil habitantes, com a redondeza, hoje tem 900 mil habitantes, eu estive lá dias atrás, hoje já tem 900 mil habitantes, mas na minha época era 150 mil habitantes, e todos apaixonados pelo Atalanta. Então, esse fanatismo de italiano mesmo, eu aprendi muito mais lá. E naquela época tinha limite de estrangeiros, né, para jogar. Então eram 3, se eu não me engano. Só 3 estrangeiros podiam. Então era escolhida. Não é que tinha, né? Ainda tem, né? A diferença é que quando o Evair foi era pré-lei Bosman. Porque a quebra do paradigma do futebol europeu é a lei Bosman. Explica pra nós aí, Luiz. Porque assim, até meados de 92, 93, não, até 93, 94, alguma coisa assim. Você podia contratar 3 estrangeiros, só que estrangeiro era contabilizado, um exemplo, na Itália, o dinamarquês, o inglês, o espanhol. Aí quando cria-se a lei Bosman, que foi por causa de um atleta que jogava em um clube, ele queria se transferir, a transferência foi barrada e aí ele não queria trabalhar. Ele entrou na justiça, conseguiu a liberdade para poder trabalhar, para poder exercer a função. E aí falaram, olha, a gente precisa criar um mecanismo para que o atleta não fique refém, fazer algumas mudanças, parecido com o que a Lei Pelé fez aqui no Brasil depois, no final da década. Sim. E aí a Lei Bosman instituiu que todo atleta que fizesse parte de um país pertencente à União Europeia, ele não seria considerado mais como estrangeiro ou extracomunitário. Sim. Então ele seria considerado como um cidadão europeu. Entendi. E aí a partir daí você muda a regra, e aí o que passa a contar como estrangeiro? O que vem de fora do continente. Então os asiáticos, os africanos, os americanos e por aí vai. Aí começa a busca do passaporte, né? A descendência italiana, a descendência portuguesa, porque aí você tirava o cara dessa lista da lista dos estrangeiros. Palmeiras Cast é aula também, viu, rapaziada? Ó, quem não conhecia, recorte lá. Pô, precisava me redimir depois do Careca também, né? Acontece.
E aí lá você fez dupla com o Carnegie, é isso? No Atalanta? Infelizmente. Infelizmente. Não, infelizmente, porque ele eliminou o Brasil. Brasil Ele eliminou 90. o Brasil em Acontece. 90, né? E ele, de longe, ele gritava: Brasiliano! Le brasiliana piangevano tutti. E eu falava: meu Deus do céu, vou ter que aguentar esse argentino por quanto tempo? E aí tive que aguentar ele por 2 anos lá. Mas era um cara legal, era um cara legal. bacana, que ele era um cara assim, tinha as manias dele, mas ele era, dentro de campo, ele era um sujeito bem concentrado e ajudava Mas que eu ia bastante. falar, dentro de campo facilitava Bastante. Muito veloz, sabe? Tinha uma velocidade incrível e no futebol argentino ele fez diferença, e no futebol italiano também, pela Atalanta, fez a diferença. E lá era tipo dupla de ataque, você jogava? Sim. Ou era trio? Não. Lá na época, o primeiro ano meu, ele não estava. Ah, sim. Aí era eu e Madonna na frente. Só que esse Madonna fazia só o lado direito. Certo. E ficava só eu na frente. Quando ele chegou, não, ele já revezava de todos os lados, ou às vezes ficavam nós duas de atacante. Então era formado taticamente mais ou menos dessa maneira. O Emiliano Mondonico armava dessa maneira e armava muito bem. E nós formamos um time forte lá. Entendi, porque também hoje em dia, Luizão, vamos perguntar pro especialista. Claro, né? O cara claro, entende da claro. posição, e até de 10 que a gente descobriu também hoje, né? Então, assim, tem muita essa discussão de jogar com 2 ou 3 atacantes. Tem uns caras que na frente às vezes não estão rendendo muito, às vezes dá uma recuada, começa a render melhor. Qual que é a diferença, assim, do cara ser o 9 mesmo e de repente dar um passinho para trás ali, jogar segundo Você está falando mais no meu caso? No meu caso, trazendo para nossa, mais ou menos na nossa época, né? 94, quando o Luxemburgo escalou Edmundo e Edilson na frente, eu voltei um pouco mais, justamente para fazer o 10, né? Mas, lógico, eu não tinha aquela obrigação de correr atrás do volante, mas tinha que fazer uma sombra ali. Como o time era muito forte, e não tinha muitos times que batia de frente com a gente e que fazia a gente jogar lá na defensiva, então não tinha muito, então era mais procurando o ataque mesmo. Aí sim eu voltei a fazer esse 10 aqui no meio, já que tinha 2 velocistas na frente. E vai, em 91 acontece a sua vinda para o Brasil, seu retorno, né? E aí Voltei. é o Palmeiras quem vai te buscar. Quando o Palmeiras te procura na Itália, quem que na época que fez a ponte, que te procurou, e como que foi que essa proposta chegou para ti? O que na hora você pensou assim de balançar para voltar para o Brasil? Não, aconteceu que já faziam 3 anos que eu estava na Itália e eu resolvi que eu queria voltar. E falei para Franco Previtali, que era o diretor de futebol do Atalanta na época. Falei: olha, eu quero ir embora. Eu vou embora, não quero ficar mais. Eu tinha contrato por mais 1 ano. Eu fiz por 2 anos com a Atalanta, renovei por mais 2, então era para ficar 4, eu fiquei só 3. Eu falei assim: eu quero ir embora. E aí ele falou assim: então eu vou buscar alguma coisa no Brasil para que possa te substituir. E você, beleza, tá ótimo, eu vou voltar para o Brasil. E aconteceu de ter essa troca entre Bianchesi, o Careca Bianchesi e eu. E assim foi em 91. Quando eu voltei para o Brasil e vim para o Palmeiras. Mas quando falam para você assim, ó, o seu destino é o Palmeiras, e aí você busca lá o histórico, olha, putz, tá, não ganha um título desde tanto tempo, né? Tipo assim, já tá nessa situação, Aí etc. você me faz me lembrar de um tio palmeirense. Né? Cheguei no Brasil, ele de Ouro Fino, dono de um bar em Ouro Fino, e eu fui visitá-lo para dizer: olha, eu voltei para o Brasil e vou jogar no seu time. Ele era italiano, já fanático. A primeira coisa que ele vira para mim e fala assim: meu sobrinho, meu filho, tem tantos times que você voltar para o Brasil, você vai voltar logo para o Palmeiras. Ele mata os seus centroavantes, ele acaba com os seus centroavantes. Falei para ele: não, eu vou ser campeão aqui. Eu vou ser campeão no Palmeiras. E ele tomou aquele susto, né? Anos depois eu voltei lá campeão, aí que ele percebeu o que é realmente. Mas na primeira vez que eu ouvi ele falar isso: não faça isso, meu sobrinho. Palmeiras acaba com o seu jogador. E um palmeirense falando para mim:
né? E eu tomei um susto, mas eu sabia o que eu tinha aprendido na Itália. Eu sabia o que eu passei na vida, né? Então eu não estava indo para algum lugar que eu não conheço. Eu estava fazendo o que eu gosto. É o meu mistério. A minha vida era futebol. Então eu sabia que eu era esforçado e que eu iria chegar em algum lugar, né? Não sabia quando eu ia ser campeão, mas que eu iria ser campeão no Palmeiras. Mas até chegar no título em 93, muita água passou por debaixo dessa ponte aí, né? Muita água passou. Foi justamente o que ele falou. Difícil, duro, mas valeu a pena. Valeu a pena. Mas com quanto tempo que, depois de ter estreado, você sentiu de assim, putz, ganhei a confiança da galera agora? Em 92, quando eu retornei ao time. Em 92, depois daquele afastamento. Depois daquele afastamento, o time aprendeu a guerrear, aprendeu a entender o seu torcedor, o que precisava o seu torcedor e o time queria fazer uma história. E nós chegamos à final em 92, né? Nós não batemos porque tínhamos realmente um time até superior a nós, mas nós tínhamos força, nós tínhamos aprendido a lutar. A maneira como era. A gente já entendia a imprensa, que era todo mundo contra, que existia aquela coisa, tudo contra o Palmeiras, coisas que não existiam começavam a acontecer, brigas que não aconteciam no Palmeiras. Então isso tudo a gente aprendeu em 92. Então isso fez a gente ficar forte, né? E essa força faz com que o Palmeiras aprenda depois com profissionais decentes, profissionais competentes, e fez do Palmeiras o que precisava ser feito, e fez do Palmeiras traçar o caminho que deveria ser traçado sempre. De 92 para 93, tem algumas alterações na equipe, muitas peças chegando, mas tem uma peça, né, que foi fundamental nesse projeto, que foi o Vanderlei. E o Vanderlei tinha sido campeão em 90, com o Bragantino, etc. Você, como uma das peças que ficam de 92, e inclusive até uma das principais peças daquele elenco até então, como foi esse início de 93, com a chegada de tantos jogadores para ajudar, mas também a chegada do Vanderlei, que era um treinador jovem, né, assim, buscando marcar o seu nome no mercado, via no Palmeiras a sua grande oportunidade. Como é que foi para você, que já era um cara com uma certa experiência, já era da casa, né? Como que você enxergou a chegada dele, com as ideias que ele tinha, a primeira impressão que você teve? A primeira impressão foi muito boa porque ele veio com treinos diferentes, maneiras de falar diferentes. Apareceu o psicólogo, né, dentro do futebol, ali apareceu a Suzy Fleury, né, e ele trouxe essa coisinha a mais dentro do futebol. Parece que não é nada, na época era muito, porque o Palmeiras precisava de aprender a se aliviar, aprender a se, né, tirar o peso das costas. Justamente isso, tirar o peso, e a gente não sabia de onde vinha isso. Psicólogo é coisa para louco. Não é coisa para louco. Psicólogo é para qualquer um que precisa de uma maneira diferente de encarar as dificuldades, né? E aí apareceu o Vanderlei com um esquema tático diferente, treinamentos diferentes, psicólogo, uma maneira de falar diferente, uma força psicológica muito forte, né? E isso fez do Palmeiras, lógico, veio excelentes jogadores que fizeram história aqui no Palmeiras, né? Se pegar lá do goleiro até o 11, todos eles eram bons jogadores, só que o Palmeiras tinha feito outros times bons, mas não ganhou. Mas não ganhou por quê? Porque faltava o lado psicológico, o lado espiritual, faltava o lado mental de você entender as situações que o Palmeiras passava e saber desviar dessas situações. Porque polêmica tinha uma diferente todo dia no Palmeiras. Nossa. Poderia, se hoje é difícil, que tem muita mídia,
aquela época era pior ainda, porque nós não tínhamos como negar, nós não tínhamos o nosso lado, nós não tínhamos como falar, não, é mentira, tá errado. O que eles falavam foi isso. era verdade. Era lei. Então isso para nós era a única maneira de dar a resposta era ser campeão, entrar na história. E isso foi isso que aconteceu. E você falou dessa pressão, que até a psicóloga foi boa. É até bom perguntar isso, porque quando o time fica muito tempo sem ganhar nada, por mais que eram outros elencos, né? Vocês chegam depois, são novos jogadores, mas vocês sentiam isso, tipo, esse peso, tipo, putz, o Palmeiras tá um tempão na fila, tem que ganhar um título. Precisamos, né, colaborar de alguma maneira para tirar. Exatamente. Então sentia esse peso no começo. Quem ia chegando, ficava 6 meses no Palmeiras, parecia que era jogado nas costas do cara aqueles 16 anos. Nossa. E aí carregar tudo aquilo, o dia a dia era muito difícil, entendeu? Porque o palmeirense, ele é ativo, ele cobra, ele tá ali todos os dias, é o italiano que de um jeito ou de outro aprendeu a torcer, e é assim, quer ver o time ganhando o tempo todo. E a gente passou por isso. Caramba. Sim. E vai o pessoal que é do futebol geralmente diz que o grupo, quando dá liga, dificilmente segura, e que os próprios componentes do grupo percebem, né, quando a coisa funciona. Um exemplo, a gente perguntou pro Rivaldo do time de 96 aqui, aquele fantástico time de 96. E o Rivaldo disse que no terceiro dia de pré-temporada, eles já olharam um pro outro de ver o treino e falaram, ó, ninguém vai segurar a gente. E deu no que deu. Vocês em 93, em algum momento, o grupo teve essa coesão de todo mundo chegar num conselho assim, ó, o que a gente tem aqui hoje, dessa forma que a gente joga, ninguém segura a gente. Ou tipo assim, vai ser difícil de pararem a gente. Vocês também chegaram nesse entendimento já naquela época ou foi tipo, amadurecendo com o andar da competição mesmo? Sim, nosso caso era assim. Nosso caso foi amadurecendo. Porque foi chegando os jogadores, gente de cada um de um lado, jogadores novos, mais velhos, personalidades diferentes, e fomos aprendendo a entender isso, né? E o cara que chega no Palmeiras, ele tem que entender também o que se passa do lado de fora. Então, e você não vive só do lado de dentro, você sempre também vira do lado de fora. E até a pessoa entender o que cerca tudo isso, leva um tempo. Aí, sim, depois de um tempo, aí o time começou a amadurecer, começou a crescer, cada um foi sabendo qual é a sua posição dentro do grupo, tal, e aí sim cresceu e fez com que as coisas amadurecessem da maneira justa para chegar num dia crucial e ter essa consciência de que as coisas vão ser bem feitas e vai dar certo, né? E isso passou por um monte de desafios, né, dentro de uma competição. Passou por brigas que não existiram, brigas que existiram, passou por contusões, né, esquemas táticos, saída de um, entrada de outro, machucado ou não, mas estava ali. Acho que foi isso que fez aquele Palmeiras. E quando chegou no último dia, no dia da decisão, né, que combinou com tudo aquilo que a gente esperava, num dia que pareceu tirado do cinema, pareceu um conto de fada, pelo menos para mim parecia um conto de, né, parecia um filme, e eu vivi um filme, né, daquela coisa, tudo errado, nada dando certo, de repente aparece um momento em que você poderia dar a resposta. Eu acho que aquele grupo foi dessa maneira. O dia 12 de junho inclusive... O dia que eu nasci de novo, me desculpa. O dia que você nasceu de novo? Porque o palmeirense, ele não me dá parabéns no dia do meu aniversário. O palmeirense me dá parabéns no dia 12 de junho. Todo dia 12 de junho, o palmeirense me dá, e eu agradeço por isso. Mas esse dia 12 de junho, ele é, assim, uma das datas mais emblemáticas, né, da nossa história e dos últimos anos de Palmeiras. Mas tem algumas
questões que aconteceram, que antecederam esse 12 de junho naquela semana, né? Que vocês tiveram que aguentar a provocação daqui, provocação dali, a imitação de porco no dia do jogo e blá, blá, blá. Eu queria de você, que você contasse pra gente, logicamente o que você puder, né? De como que foi aquela semana, né? O trabalho de vocês naquela semana. E eu falo isso do grupo, o papo entre vocês ali de... Ó, foi só o primeiro jogo. A gente tem mais 90 minutos aí. E vocês vendo, jornais dizendo que já não tinha volta, e, né, aquela coisa arada toda que a gente já conhece, que tá cansado de saber como é que é. Como que isso repercutiu dentro do grupo para vocês? Não, para mim, particularmente, quando acabou o primeiro jogo, nós perdemos de 1-0, eu voltei pro meu apartamento, porque na segunda-feira, se eu não me engano, já na segunda a gente já ia para Atibaia, onde nós ficávamos a semana toda, né? Então eu voltei e por coincidência, quando eu estou subindo, eu morava no 16º andar, para lembrar quantos anos o Palmeiras tinha de fila. Morava no 16º andar e eu estou subindo, apareceu um torcedor do rival e uma mulher, e eu estou subindo no elevador. E ele, quando viu eu com a bolsa do Palmeiras, né? Ele não se aguentou, né? Quando ele desceu, ele gritou, né? Como saiu gritando, tudo. A mulher tomou aquele susto, tudo. Mas eu entendi o que significava aquilo, né? E já começou ali para mim, né? Aí eu tinha que dormir, acordar, e outro dia voltar lá para Atibaia e depois começar a semana. Aquela semana foi a semana mais longa das nossas vidas. Foi a semana mais longa, mais difícil da nossa vida. Porque aquilo não passava, sabe? Aquilo não terminava. Não chegava o dia 12, né? Foi chegar o dia 12. Quando chegou na sexta-feira, quando nós viemos para São Paulo, nós não dormimos lá, nós dormimos no hotel aqui em São Paulo. E aí sim, depois parecia que estava próximo, que nós chegamos num hotel diferente, um ambiente totalmente diferente e ambiente de decisão, né? Aquilo aí sim, a coisa começou a mudar e aquilo começou a aparecer, né? Uma situação diferente, e ali a gente começou a entender o que significa. Aí veio o Vanderlei, no dia da pré-eleição, mostra tudo aquilo que nós fizemos durante a competição, as coisas boas, tudo aquilo, familiares falando, tal, e eu me lembro muito bem que quando ele pergunta no final da reunião, no final da pré-eleição dele, alguém quer acrescentar mais uma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém falou assim, não temos mais nada para falar. Nós queríamos que o estádio, que o Morumbi fosse do lado de fora. Não queríamos chegar até o Morumbi, nós queríamos que fosse ali, porque nós queríamos mostrar algo, nós iríamos sair dali diferente, nós iríamos sair dali campeão ou não sairíamos. Então essa era a nossa perspectiva, era aquilo que nós imaginávamos. Nós queríamos quebrar um tabu, nós queríamos fazer uma história. E essa história foi contada e foi bacana. Valeu aquela provocação toda de porco, aquilo lá, tudo. Aquilo ajudou muito a gente. Bonito, não, né? ficou muito mais legal, valeu a pena. Foi um dia memorável para nós. E eu queria saber como que era a sua cabeça pré-dia do jogo e no dia do jogo. Por exemplo, você já vai dormir pensando nos lances, pô, o que eu posso fazer, o que eu vou tentar, e você já acorda, tipo, vai escovar o dente e fala, meu, hoje eu vou... Antes de dormir, eu já projetava o jogo 90 minutos o tempo todo, aonde eu ia bater a falta, se tivesse pênalti, o que eu iria fazer, a jogada, qual adversário meu tentava me antecipar, qual que ficava por trás, às vezes que eu teria que proteger a bola, aquilo tudo passava na cabeça. Dormir mesmo é coisa assim, dormir 1 hora, 2 horas no máximo na concentração, entendeu? Porque era um jogo tão esperado que não tinha como dormir. Aquilo para nós, dormir era, puxa vida, era um luxo. Era um luxo dormir num dia, uma véspera daquela. Nós íamos ter o resto da vida para dormir para nós. Nós entendíamos dessa maneira. Se tivesse dormido, ia ser uns 8, então. Pois é. Mas... Com sono pois é. Não, e, cara, é emblemático. Acho que
não há quem não tenha visto esse jogo de 93 pelo menos uma única vez, ou não tenha mostrado para algum filho pelo menos uma única vez, né? E é legal que a gente observa, né, o clima do estádio como tava, e a torcida como tava, empurrando, e vocês dentro de campo ali, falar o português claro, rachando em todas as divididas, assim, né? Esse pessoal que está aí força. hoje não sabe o sofrimento que nós passamos. Eles não sabem. Esses mais novos ali, os mais velhos sabem o que significa, o que é a dor de ficar 16 anos sem ganhar um título. Nossa vida, parecia que não acabava. Doído, doído. E vai, o jogo de ida tinha sido 1-0. No tempo normal, nós fazemos 1-0. Sim. E aí vai para prorrogação, que hipoteticamente é, digamos assim, um outro jogo, né, praticamente. Quando vocês começam a abrir vantagem na prorrogação, que depois virou um passeio, né? Virou um passeio, né? Virou um passeio. Não rolou nenhuma respostinha nossa, não, pro outro lado ali, dentro de campo, tal, assim. Aí, ó, corre aí agora aí. Eu Nossa, não- assim. Sabe, eu não pensava em nada disso. Eu nunca pensei nisso. Eu acho que era uma coisa tão... Tinha uma coisa tão mais importante do que isso, né? Independente do que... O importante era ganhar, era ser campeão, né? Acho que não tem resposta melhor que isso. Placar foi, acho que Né? valeu do que qualquer provocação, né? Não, e aquele dia... Final, o título. Aquele dia eu ainda fui tão feliz, né? Aquele dia, porque eu participei de todos os gols, né? Eu fiz 2 gols e participei dos outros gols, né? Então, para mim foi tá voltando, para quem estava voltando de contusão, né? Que não conseguia jogar 90 minutos, acabou fazendo ter um desempenho desse, foi para mim foi marcante. Nossa, teve de gente que ficou a semana sem dormir, cara, por causa daquele título. Não tá na escrita, não tá na escrita. Não, o legal, tem muitas coisas legais, né, que passaram, mas no outro dia eu fui para casa. Aí quando eu cheguei no primeiro pedágio, eu não tinha o sem parar. No primeiro pedágio, saindo de São Paulo, foi bacana demais. Foi bacana demais porque tinha muito palmeirense que estava indo para o interior também. E eu parei na fila e o palmeirense me reconheceu. Puxa vida. Foi bacana demais. Abriu o trânsito. Não, parou todo Parou mundo. o trânsito. Parou todo mundo, aquele monte de gente correndo dentro do corpo para pegar um autógrafo, porque naquela época não tinha o celular, né? Era. Faltava o celular, mas tinha muita gente que tinha uma camisa e queria o autógrafo na camisa. Caramba. Aquilo foi bacana demais, aquilo valeu a pena ser. São histórias assim que a gente viveu que valeu a pena. E de vez em quando você ainda tem alguns flashes, assim, de sei lá, tá em casa e de repente relembrar, assim, começar a repensar Não, tem às nessas vezes decisões, sim. nessas finais. Às vezes eu estou mexendo no celular aqui, aparece alguma coisa, não sei o quê, aparece o gol. Né? De repente, falando de alguma coisa, aí você volta na memória. Mas me lembrei de uma história aqui, né? Eu não vivenciei ela, mas depois de muitos anos, a minha irmã veio me contar. Se eu chorar, vocês me desculpem. Não, tudo bem. Quando saiu o pênalti na minha casa, cidade pequena, né? A minha mãe levantou brava do sofá, bateu a porta, brava, né? E saiu por Crisólia, deu a volta né, no quarteirão, né? E a amiga dela morava atrás da minha casa, vizinha dela. Só que tinha uma casa aqui, ela deu a volta, sentou na calçada e a amiga dela saiu, ficou as duas lá fora. Né? E o pênalti não acontecia, né? E era eu que tinha que bater o pênalti. E ela falava assim, puxa vida,
tem tanta gente para bater esse pênalti, tem que ser logo o meu filho. E aquilo acabou comigo, né? Depois que eu fiquei sabendo disso. Porque para ela era uma coisa tão difícil, né? Mas era uma coisa que eu esperava tanto, né? Por tudo aquilo que eu passei dentro do Palmeiras. Estava escrito por Deus que era eu que tinha que bater aquele pênalti. E a minha mãe, depois que eu fiquei sabendo dessa história, hoje eu dou risada, né? Eu lembro lembrar dessa história foi bacana demais, porque na simplicidade da vida dela, né? Não saber no que estava acontecendo. Puxa vida, mas tem tanta gente para bater esse pênalti, tem que ser próprio meu filho para bater o pênalti, não tinha outra pessoa para bater o pênalti, não. Não, mas quis Deus que fosse eu sou grato, muito grato por isso. E é uma história que eu não conto muito, porque toda vez que eu tento falar disso, acontece isso. Mas a emoção é um misto de várias coisas, né, velho? É a lembrança de tudo que passou, mas muito mais também a saudade, né? Porque ela não está mais junto comigo, né? Então isso também faz a gente recordar de coisas que marcaram a vida da gente. Sim. E, Luizão, é complicado porque assim, a gente que é pai, né? Eu sou pai recente, você já faz mais um tempo. Sim. Pra muitos ali, pênalti do meu time e tal, não sei o quê, mas se colocando no lugar da mãe dele ali, tipo, Sim. o peso que ele carregou ali naquele momento, Sim. responsabilidade, né, cara, de tipo 16 anos, a mídia em cima, então, Sim. pra muitos tá olhando ali, mas pra ela é tipo, meu filho, que responsabilidade. Então, a proteção, Da né? mesma maneira que ela perguntava para mim, mas por que você foi afastado? Porque eu tinha que treinar no Palmeiras a semana toda e final de semana eu ia lá para Minas. Eu disputava campeonatos lá e ficava lá. Final de semana, sábado e domingo eu ficava lá disputando campeonato, ganhava campeonato, mudava os campeonatos, lá não podia mais jogar profissional, porque eu estava... E na simplicidade ela perguntava, mas por que você não pode jogar lá? Ué, você tem que jogar lá, você tá jogando aqui, pode jogar lá também. Não, mãe, não é assim que funciona. Aí, dentro da simplicidade dela, era dessa maneira se convivia. Sim. E era bacana demais. Mas é o senso de proteção, né? É uma coisa da proteção, da preocupação mesmo. E, velho, daquele grupo de 93, quem eram as personalidades ali, digamos assim? Quem era o mais alegre, o mais brincalhão? Quem que era, assim... da turma dos mais sérios, né? Tinha o Zinho, tinha você, etc. Nossa vida, tinha brincalhão. Acho que o mais sério era eu mesmo, viu? O mais, como diz o Zinho, mais ranzinza, o mais quieto da turma era eu. Mas, assim, César Sampaio, Edmundo, Macula. Esse Macula Macula é uma figura. É uma figura. O Macula tem cada história. Nós fomos com o Palmeiras para a Rússia, enquanto o Brasil foi para disputar o Mundial de 94, e esse Macula foi com a gente para a Rússia. A sorte é que ele foi. Porque ele deixou. Não, era para a gente jogar. Acho que era para a gente jogar, sei lá, 3 partidas lá na Rússia. Nós fizemos umas 10 partidas na Rússia. Foi assim, foram. Dia sim, dia não, tinha jogo lá na Rússia para nós. Montaram. Não, fica mais um pouco, vai jogando, vai jogando. Falei, meu Deus do céu, nós não vamos embora mais. E o Brasil disputando o Mundial e nós lá na Rússia. A sorte que tinha esses caras. Esses faziam uma diferença muito grande dentro do grupo. Macula, César Sampaio, Amaral. Assim, a gente divertia de uma maneira que era impressionante. O time, quando ganha, é campeão, muda tudo. E esses caras faziam a gente estar tão longe de casa, né? Que a gente queria estar no Mundial, né? Porque tinha um time que era para ir a metade, mais da metade para o Mundial. Quem é que diz que o Mazinho não podia, né, ir para o Mundial? Foi, o Zinho foi.
Antônio Carlos, Clebão poderia ter ido para o Mundial, Roberto Carlos poderia ter ido para o Mundial, Edmundo poderia ter ido para o Mundial, Você? César Sampaio poderia ter ido para o Mundial, Você também. entendeu? Até eu fiz 53 gols naquele ano, Exato. né? Então, poderia ter ido para o Mundial. Então, e a gente estava lá na Rússia. Meu Deus do céu. A sorte é que Conta tinha uma esses resenha caras. aí, pô, que cuidado do Nossa, Macula. tem tantas. O Macula, para você ter uma ideia, era a época da lambada, né? Lá no meio da Rússia, no meio do nada, aquele, sabe, um calor de arrebentar. E nós almoçávamos, comíamos num lugar, um mau cheiro lá dentro. Eles queriam servir caviar para nós, não queriam saber de caviar. Aí no final a gente comia pão com manteiga, que era o que a gente conseguia comer lá. Mas tinha uma banda de 2 que inventou de tocar lambada para nós lá na Rússia. Nossa. Meu Deus do céu. Esse Macula saía dançando lambada dentro do recinto, um negócio com aqueles tapetes tudo sujo. Meu Deus do céu. Que a gente não entendia aquilo. A sorte é que tinha essa gente que fazia a gente dar risada e fazer o tempo passar, porque foi um momento marcante, mas muito difícil, viu? Top. Ô, Luizão, pode se explanar um pouquinho mais sobre o pênalti ou não? Pode, claro, deve. Que eu ouvi falar também que o goleiro que era o goleiro do Corinthians, esqueci o nome dele. Ronaldo Giovanelli? Não, mas ele Wilson. saiu, o Wilson. Expulso, Wilson. Você chegou a treinar com ele, jogar com ele, não é isso? Eu joguei com o Wilson muito tempo no Guarani. E aí eu queria saber... E eu treinava com ele pênalti no Isso. Guarani. E acabou eu tendo que bater o pênalti nele, né? Então, eu ia te perguntar, tipo, pô, é mais fácil por você Muito mais conhecer difícil. ele? É muito mais difícil. Muito porque ele mais sabia difícil. o Sabia jeito tudo, que o você jeito. batia, tudo. Sabia tudo, porque treinava tanto com ele lá no Guarani, né? E foi um cara assim que eu aprendi muito com ele, que ele era mais experiente que eu. E eu novão no Guarani, né? De repente aparece ele no Corinthians, entra no gol e eu tô do outro lado pro Palmeiras para bater um Caramba. pênalti. Puxa vida. E- Tudo mais difícil Nossa. pro palmeirense, né? Falou alguma coisa? Não falou Tipo nada, assim, não, ó, não falou nada, bate não. lá que eu pego Não, lá. não, Quer não falou nada, não. Os dois Aquela tavam- hora eu não via nada também, Ixi. que eu não via, não entendia nada, só esperei o Sampaio falar no meu ouvido, vai em nome de Jesus, que era o que me fazia acalmar, Caramba. que me dava tranquilidade, e daí pra frente, né, corri, consegui bater o pênalti. E eu ouvi você falar uma vez que eu acho que você perdeu 5 pênaltis na carreira, é isso? Eu não lembro com certeza Exatamente, quanto foi. mas foi perto disso. Eu perdi aqui no Palmeiras, eu perdi pênalti no Palmeiras, eu perdi pênalti no Atalanta da Itália, perdi no Goiás, no Curitiba, Você foi um da seleção também. um na seleção. É. E eu não me lembro de ter perdido mais do que isso. Quantos anos de carreira? Foi uns 15 anos, de 15 a 18 anos de carreira. Pouco especialista, né, Luiz? Mas treinava bastante, né? Treinava Então, muito. e aí uma dúvida sobre isso. Tipo, obviamente, treino, quanto mais você treina, melhor você fica. Sim. Mas, por exemplo, tá chegando a semana da decisão ali. Aí pega e fala, pô, vou treinar pênalti. Só que aí tem aquele lance de tipo, pô, e se o goleiro ali que tá treinando comigo é bom? Se eu começo a errar várias vezes, você não vai pro jogo tipo, caramba, perdi um monte de pênalti, você não posso perder agora? Como que é? Não é isso. Você precisa mesmo incentivar isso, né? Então, nós sempre tínhamos uma aposta, né? Eu te pago um almoço se você pegar 1 de 5. Se você pegar 2 de 5, eu te pago não sei o quê, para motivar. Então, a gente tinha muito isso, né? E até o Serjão conta isso, né? Uhum. Na véspera daquele jogo, foi 10 de 10. Né? Então, dos 10, fiz os 10. Então, ele falando, não é Era possível que você vai errar um. Fez 10 em mim e errar um nele, né? E errar um na hora que mais precisava. Então, eu sempre tive comigo que o pênalti é um momento muito importante da partida, que você decide e você é o responsável. Então, você está representando um grupo. Então, eu nunca tive coragem de dar uma cavadinha num pênalti. Porque eu acho muito sério um negócio desse, entendeu? Então, para mim, é uma coisa que eu treinava muito
E era eu que ia bater mesmo e pronto. E eles sabiam que estava bem representado. Por quê? Porque eu treinava muito. Seriedade. Eu sabia, eu analisava o meu adversário. Não tinha tantas imagens daquela época, mas eu sabia que o goleiro estava fazendo. Então, o pênalti são apenas 11 metros. São apenas 11 metros. Mas se você não estiver bem psicologicamente, você não vai bater bem. Né? Porque 11 metros não é difícil chutar uma bola em 11 metros. Mas se você não estiver bem preparado psicologicamente e você não saber o que vai fazer quando aquele momento de estresse, aquele momento de nervosismo chegar, aí é que entra o treino. Você tem que fazer aquilo que você fez no treino. O que você fez no treino? Você tem que ter a consciência de que, olha, eu tô nervoso aqui agora, mas eu sei que no treino eu bati desse jeito, eu fiz desse jeito e deu certo. Então, faça. Porque hoje em dia querem muito jogar o goleiro para um lado e chutar para o outro. Não é isso que faz o bom batedor. O bom batedor é aquele que coloca a bola lá dentro. Né? É isso que eu pensava. É nessa maneira que eu entendia que eu estava representando o grupo. E aí a última coisa... Aproveitando que a gente falou desse lance do pênalti, que hoje o pessoal quer colocar o goleiro para um lado, a bola para o outro. Você tinha alguma coisa de técnica sua, Sim. de observação, por exemplo, até da posição do goleiro para de repente mudar aonde bater? Ou Sim. você é daqueles assim, não eu já sim. tenho decidido, eu vou bater lá, é lá. Sim, não, tem um esqueminha assim, tinha um esqueminha. Qual que era o esquema? Se você está de frente para o gol que vai bater um pênalti de 11 metros, se você imaginar que você de frente para o gol, você colocou a bola ali, qual que é mais fácil? É mais fácil você bater no canto esquerdo do goleiro, na minha opinião, porque você está de frente com aquele canto. O que é mais fácil no pênalti? É virar o pé. O goleiro se mexeu para esse lado, você apenas vira o pé, pronto. Está resolvido, entendeu? Então, essa é a minha maneira. Eu vinha batendo para bater desse jeito. Só que os jogadores, eles chegam na bola com a cabeça baixa. E quando chega com a cabeça baixa, o goleiro já adivinhou aonde ele vai chutar. Então, por isso, por muitos anos, eu não errei pênalti. Quando eu errei pênalti dessa maneira, eu mudei a minha maneira de bater. Então, eu vinha no início para bater esperando o goleiro definir. Depois, no final, eu vinha de cabeça erguida, sim, mas eu vinha para bater nesse canto aqui. Porque nesse canto aqui, no canto esquerdo, estava de frente para mim. Se o goleiro se mexesse, era fácil eu virar o pé. Então, essa era a maneira que eu treinava, entendeu? E assim foi dando certo. Por quê? Porque, além das imagens que você tinha, você sabia aonde o goleiro tinha mais facilidade de ir. Então, com essa possibilidade, juntando tudo isso e com a parte psicológica, lógico, você vai ter menos chances de errar. Então, eu treinava dessa maneira e executava. Quando eu estava nervoso, eu executava aquilo que eu fiz no treino. E não é fácil você falar assim, eu não vou estar nervoso, porque eu já bati, eu não vou estar nervoso. Não, lá dentro é outra coisa. Né? Você pode estar nervoso a qualquer momento. Então, é preciso fazer aquilo que você fez no treino. Vou usar isso lá no meu site que eu jogo. Né? Tá vendo? Tá vendo? Depois eu te falo. Não esquece de combinar com o goleiro, tá? Só não esquece de perguntar pra ele o que é o virar o pé, senão você vai fazer coisa errada. Luizão, você vai não tá machucar depois. Não, eu sou tão ruim assim, não. Vai machucar depois, ó. Não, mas a última pergunta que eu ia fazer é sobre o goleiro. Tipo, você perdeu pouquíssimos pênaltis, mas tinha algum goleiro que quando você ia enfrentar ali, você... Caramba, esse aqui eu preciso acertar mesmo, porque o cara é bom. Até, de repente, companheiro de time, no treino, você se Não, lembra, era assim? mais no treino. Era mais no treino. Porque no treino a gente batia muito mais, né? Uhum. No jogo era um só. Sim, sim. Era um só. Não tinha goleiro, não tinha essa de... esse é especialista. Não, era um só e pronto. Né? É até engraçado, tem até uma história engraçada. Boa. Gostamos. Despedida do Marcão. Despedida do Marcão no Pacaembu. Boa. Eu Pênalti pro Palmeiras.
Pênalti pro Palmeiras. Sim. E a gente, todo mundo querendo falar assim, vamos lá pegar o Marcão pro Marcão fazer o gol, né? Beleza. Aí cheguei pro Dida e fui combinar com o Dida. Falei assim, Dida, Marcão, deixa ele fazer o gol. Deixa ele fazer o gol. Ele falou assim, tudo bem, mas se for você, eu vou pegar. O Dida falou pra mim. Falei assim, meu amigo. Engraçado. Não pegava, né? Logo o Dida, que é um cara tão sério, fala pouco, né? Falei assim, você é engraçadinho também, né? Não, o pessoal fala que aquela pose de sério ali é só fachada. Dizem que ele também, né? No riscado ali, ele é resenha. Tá rasgando o italiano bem, rapaz. Tá morando lá, faz uns trabalhos com o Milan lá, tá rasgando o italiano bem. Bom. Vi ele dando entrevista outro dia lá, tá? Fala, tá parlando muito. Mas, Evair, ainda falando de goleiros, né? Nessa época, como um atacante que fazia muitos gols, quais foram os goleiros que mais, assim, te deram trabalho? Zete, muito bom goleiro. Joguei muito contra ele. Ele pegou umas bolas minhas que poderia ter mudado até mesmo a história da Libertadores de 94, né? No Pacaembu. Ele fez umas defesas ali impossíveis que outro goleiro talvez não fizesse. Acho que foi um dos goleiros que marcaram bastante. E zagueiro? Porque zagueiro naquela época também tinha uma rapaziada assim de nível, o zagueiro, né? Na minha época, a primeira era livre. Podia sentar a botina, mesmo que quebrasse a sua perna, né? No máximo era um amarelo. Hoje tomou um pisão vermelho. Não, na minha época, os caras batiam assim a primeira, então pode ficar sossegado. É o cartão de visita. É cartão de visita. Então, eu tive a oportunidade de jogar contra cada zagueiro que era. Teve uns aí que era. Esse que me machucou mesmo. Hoje ele é presidente da Fiorentina, o Lana. Ele também fraturou o maleulo do João Paulo no mesmo local. No mesmo local. O maleulo do João Paulo, se você for ver, bem parecido, em épocas bem parecidas. Fraturou o maleulo do meu pé e fraturou o maleulo do João Paulo. Ele chegava por trás e dava com o cravo da chuteira de alumínio por trás e pegava justamente no ossinho do seu tornozelo do lado de dentro e fraturava aquilo ali. Então, esse cara aí era mau. Esse era mau. Mas tirando esses assim que já são mais na base da violência para parar, e aqueles que eram na base da técnica, que tipo assim, que dava trabalho mesmo assim na questão da cobertura do espaço ou de adivinhar o movimento que você fazia na leitura de jogo. Teve muitos também. Mauro Galvão, Antônio Carlos. Esse tem uma especialidade muito grande. Baresi, joguei muito contra esses caras, né? Paulo Maldini. Então, esses caras aí eram realmente acima da média. Caramba. Enfrentar Paulo Maldini e Baresi. Quanto melhor você enfrenta, melhor você fica, né? Melhor você fica. Sim. E eu enfrentei aquele Milan que ficou anos sem tomar gol. Né? E nós batemos o Milan, o Atalanta bateu o Milan lá no San Siro. Um gol meu, cruzamento do Canidia até. Canidia cruzando para um brasileiro. Cruzamento do Canidia, gol meu, nós batemos o Milan lá no San Siro, naquele time do Milan que ficava anos sem tomar gol. Passado 93, que foram 3 títulos conquistados, um paulista, um brasileiro, um Rio-São Paulo, né? Para quem não ganhava há 16 anos, foi a desforra. Pô, graças a Deus. Não, quebrou o tabu de 22 anos e brasileiro também, né? Sim, foi assim. Que o que mais falado é o paulista de 93, porque há muito tempo não comemorava nada, né? Aí veio, logo em seguida já veio em 93 também, quebrou um tabu de 22 anos também do brasileiro. Em 94, de novo, né? Bateu Paulista, brasileiro, e com o grupo já mudando um pouquinho, mudando algumas peças aí, tem chegada também do Fred Rincon, tem a chegada do Rivaldo para segundo semestre de 94, já vão mudando ali algumas peças daquela equipe. Mas eu acho que foi só esses dois que chegaram, não foi não? E a saída do Mazinho, né? A saída do Mazinho, foi pra Copa do Mundo. Eu acho que foi só esses dois que mudaram, assim, em termos de estrutura, de tática dentro do Palmeiras. Bom, chegaram e jogaram, né?
Eu acho que foi só esses dois que... Então, são jogadores que fizeram uma diferença muito grande, mas a estrutura, o esqueleto tático que tanto o Vanderlei falava, a espinha dorsal, né? Não mudou muito, né? A espinha dorsal do projeto, tá certo, foi mantida. Chegaram para acrescentar mesmo, né? Melhorar o que já estava sendo bem feito, potencializou ainda mais. Criou ali um novo esquema também, né? Que o Mazinho muitas vezes foi para a lateral direita para o Rincon jogar, né? Porque o time era tão forte que tinha que colocar o Mazinho do lateral direito, que era um desperdício, né? Colocar o Mazinho na lateral direita, a qualidade técnica que ele tinha. Mas assim, aí veio justamente pela chegada do Rincon e do Rivaldo, né? Aí tinha que colocar Edilson e Edmundo mais avançado e eu um pouquinho mais atrás, né? Porque o time era muito forte para isso, não dava para deixar esses caras de lado de fora, né? Então era um Palmeiras que esses caras aí não lembram, mas dava show. E pro atacante deve ser a maior maravilha do mundo, né, Luizão? Pô, Rivaldo, Mazinho, Edmundo, imagina quanta bola que não chegava lá pra ele guardar. Tanto é que eu fiz 53 no ano. O que ele falou. O que ele falou, 53 bolas na rede, irmão. Caramba. Você vê. E o Rivaldo, detalhe, né? O Rivaldo ainda vinha de uma temporada, né? Um semestre no maior rival, baixa, né? Onde ele, assim, performou, mas não performou tanto aos olhos de muita gente e acabou não ficando e graças a Deus veio pra cá. E aí juntou com as feras aqui. Quando o time é bom... Deu sorte o Rivaldo, hein? Pois é. E aí juntou com as feras aqui, ó. Acendeu, deu no que deu, né, cara? Depois foi ganhar o mundo. E vai em 95, aí você é a primeira. Aí eu fui pegar os terremotos lá no Japão. Foi pro Japão, isso que foi no início, quando aquele terremoto, final de 94, início de 95, eu estava indo pro Japão. E foi uma época que o futebol japonês, ele tava bem amplo, né? O mercado bem aquecido, principalmente com os brasileiros. Tinha tido aquela passagem do Zico, né? Jogando, e depois o Zico acaba vendo aquele jogador, treinador também. Aí que em 98 foi o Mundial lá, não foi? Por isso. 2002 eles Mundial lá, 2002, Japão e Coreia. Eles queriam fazer do futebol japonês, já começar a pegar uma experiência para poder chegar no Mundial. Aí começou a contratar jogadores brasileiros de outros países que pudesse fizesse com que o futebol deles evoluísse em alguma coisa, né? E eu acredito que evoluiu sim, porque o Zico já tinha passado por lá, levou muitos jogadores brasileiros, e aí a estrutura tática, a maneira de pensar começou a mudar. Eu acredito que o futebol japonês naquela época deu uma crescida, assim. Zico, Cerezo, Alcindo, né? Alcindo foi rei lá no Japão durante muito tempo e tal. Gravou até disco cantando em japonês, É engraçado. Depois eu te mostro essa resenha. O Evair não gravou mas não, o Evair não. O Evair era só bola na rede. Meu Deus do céu. Mas, Evair, como que foi essa vivência lá no Japão? Nossa vida. Conseguiu falar, pelo menos? Eu entrei na escola, eu entrei para aprender o japonês. Um mês depois nós desistimos. Falei assim, não, vamos de intérprete mesmo, esse negócio... Não, foi engraçado demais que foi tirar carta eu, Sampaio e o Zinho. O trio ternura. Adivinha a questão que nós três erramos? A mesma. Tinham 10 questões. Nós acertamos 9, mas era pergunta assim facílima. Mas nós três erramos uma só. A mesma. Adivinha se nós não colamos. Não podia falar nada. Não podia falar nada, mas brasileiro que não fala, Sampaio e Zinho fala mais do que a boca. Cornetar eles aqui. Aí, adivinha, né? Não vamos errar. Aí o intérprete fala assim, não pode falar, não pode conversar. Então tá bom. Passava um minutinho. Não, e essa pergunta aqui, qual que você vai assinalar? A do meio. Os três a do meio. Aí ficava... No final, conseguimos tirar a carta japonesa e erramos uma questão e ela foi justamente a mesma. Por que será, né? Mas culturalmente, eles são bem diferentes da muito gente, diferente. São bem fechados, tudo. Não, e uma seriedade fora do comum. Nós
tínhamos que tirar um visto na prefeitura para visto de trabalho, algum documento deles lá. E nós fomos lá na prefeitura, tal, fomos recebidos, tudo de boa, tal. E fomos recebido rápido, tal. E assinamos lá e o documento estava pronto uns dias depois, podíamos jogar, tal. E nós tivemos a ideia de falar para o nosso intérprete, olha, por favor, fomos bem atendidos lá, manda alguns ingressos, nós vamos jogar, manda alguns ingressos para as pessoas que nos receberam lá, né, nos trataram tão bem, e mandou um envelope para eles com os ingressos lá dentro, tal, para quem quisesse ir, tal. Foi devolvido o envelope da mesma maneira. Não pode. O que nós fizemos aqui é nossa obrigação. Nós não podemos receber isso aqui para que ninguém diga que possa ter passado vocês na frente ou ter feito isso porque vocês nos deram o ingresso. Né? Não, muito obrigado. Foi devolvido os ingressos. Seriedade era muito, né? Então... Não, lá o pessoal fala que é bem diferente, assim. Gente, e eles... choque, né, quando vai... e além dessa seriedade, eles têm uma sede por aprendizado, né? E eles ouvem. E eu imagino que pelo fato do Brasil ter o nome que tinha, o know-how que tinha no futebol, acho que os caras deveriam colar muito em vocês, assim, não, com curiosidade. Eles eram muito respeito para os brasileiros lá, principalmente os jogadores, né? Eles tinham muito carinho, né? Muito respeitado, a maneira que eles tratavam a gente foi assim, bacana de vivenciar, uma cultura totalmente diferente da nossa. Alguma saudade de lá? Olha, só se for do salário de lá, mas gosto do Japão, dos japoneses, tudo, mas 25 horas de voo, puxa vida, quem é que gosta? Já falou, vamos fazer um bate-volta lá agora. Meu Deus do céu, 25 horas. Mas deve ter rolado alguma história engraçada, vai? Tipo, você foi no restaurante, pediu alguma coisa pra comer? Não, direto, acontecia direto. Conta uma. O que acontece é o seguinte, nós aprendemos, eles tinham os cardápios deles lá, né? E a gente aprendeu a fazer o pedido. Então a gente pedia sempre aquele ali, ó, o mesmo prato. Coré, quero esse aqui. Se ele falasse assim, você quer a carne mal passada ou bem passada, pronto, já acabava. Acabava com tudo. O pedido já acabava ali. Acabava a discussão. Não, coré. Manteiga mesmo. Mal passado ou bem passado. Não pergunta nada. Era isso que nós não tinha jeito. E tipo assim, antigamente não tinha GPS tão fácil, imagina. Não. Você nunca foi pra um lugar, tipo, aí você, putz, me perdi. Direto. Eu e o Sampaio queriam descobrir onde que era uma igreja lá pra gente frequentar. E foi ele na frente e eu atrás. E nós acabamos perdidos, não sabia como pegar a rodovia de volta. E, meu Deus do céu, um atrás, eu com o meu carro, ele na carro dele, e andando pra lá e pra cá, perdido. Um certo momento, nós paramos quase dentro de uma fábrica lá, e eu falei para eu vou perguntar alguma coisa para esse japonês, vou falar onde que fica a rodovia, porque a rodovia a gente sabia falar, a rodovia, se ele fizesse assim, vai por ali, a gente iria, né? Eu paramos, e eu fui começar a conversar com ele, e ele virou assim, vocês são brasileiros? O cara falou para nós. Falei, meu Deus do céu, que sorte. Aí deu certo. Né? Deu procurando até agora. E o nome dele eu lembro até hoje. Sabe por quê? Ficou tão marcado. O nome dele era Honda. Honda, era o Honda o nome dele. Aí nós tivemos que ir com ele até uma... Ele levou a gente até uma loja, ele comprou aquelas máquinas de tirar foto instantânea, bateu uma foto junto com a gente, porque eles eram palmeirenses, ele era palmeirense, tirou foto comigo com o Sampaio e falou para não, pega assim, e aí nós achamos a camisa, senão tá até hoje lá. Já pensou ficar perdido no Japão até agora? E o Sampaio era metido a falar japonês, mas não saía nada. Agora não, agora ele tá bem japonês, agora não pode cornetar. Agora tá fluente.
caramba, o cara ficou 4 anos lá, aprendeu a falar japonês, tá bem. Mas na época, ele que falava. Depois de toda... O Sampaio é tão cara de pau, né? Que um dia nós estávamos saindo de férias lá no Japão e resolvemos que nós iríamos... todo mundo ia... Nós íamos alugar um caminhãozinho e todo mundo ia levar a mala e esse caminhãozinho ia levar a mala lá pro... E estamos nós lá, né? Cada um ia no seu apartamento, trazia as malas, pegava as malas dos homens, os homens descendo, e o Sampaio em cima do caminhãozinho, dando ordem para nós, gritando com a gente. Oh, rápido, vamos, rápido, rápido. E gritando, aquele japonesada, tudo. O que esse cara pensa que é chefe chefe da logística. Nisso, passa uma japonesinha do outro lado da rua. Eu já contei essa história em algum lugar. Passa uma japonesinha lá do outro lado da rua e ele grita pra japonesinha: tá olhando o quê? Quer ajudar? Gritando. A japonesinha vira e fala assim: não quero ajudar não, só tô passando. Era brasileiro. Ai, manezão, aí pronto, aí não teve mais, ninguém mais carregava nada, tudo se jogava no Zinho, o Zinho dava piroleta de dar risada. E o Zinho já ri pouco, né? Não, já ri com qualquer coisa. Oh, meu Deus do céu. Ai, caramba. Mas quis o destino que esse trio somado ao Serjão, né? Que a gente pode chamar de Quarteto Fantástico, que foi campeão em 93, 94 com vocês aqui. Na verdade, vocês três, né? Mas 93, 94. Quis o destino que vocês voltassem novamente a atuar de verde em 99. Em 99. Só que tem uma história curiosa nesse seu retorno, né? Que então o Reinaldo Gotino teve aqui, ele contou pra gente, né? E ó, não quero ninguém assoviando e nem ninguém reclamando com o Evair depois, hein? Ele falou assim? Reza uma lenda, não, isso eu tô pedindo. Reza a lenda de que no seu retorno em 99, o parque que era teu destino era outro. Não era Parque Antártica. Ah, não! Era um outro parque. Eu ouvi o Gotino falando. Ele tem parte de razão nisso. Existia a proposta. Existia o interesse. Entendeu? Não é que eu ia indo lá pro parque do outro lado. E eu mudei pro Parque Antártica. Não. Não. Que susto! Tinha a proposta, né? E o meu pai também, como corintiano que era, tava felizão lá na Crisólia, né? Não, então você vai jogar no Corinthians. Não, pai, peraí. Tem a proposta. Mas quando eu cheguei aqui, já estava concretizado que eu iria voltar para o Palmeiras. Ufa. Ainda bem, né, Luizão? Não é que eu estava indo lá para lá e depois vim para cá. Não. É que tinha proposta tal, queria que eu, né, viesse, e eu respeito muito a proposta que foi feita, sim, tudo, mas eu tinha consciência da rivalidade que era, né? Quando eu fui para o São Paulo, eu não tinha essa consciência. Eu achava que Palmeiras e São Paulo era mais ameno, tranquilo, era mais tranquilo. Depois que eu fui conhecer melhor a história, que eu percebi, estando lá, que a rivalidade, que esse ódio que tem de lá para o Palmeiras é muito maior do que daqui para lá. Porque na minha cabeça era mais tranquilo jogar do lado do São Paulo mas do Corinthians não. Do Corinthians era realmente, eu sabia que era muito mais, né, a rivalidade era muito maior e a proposta existia, mas nem passou pela cabeça. Mas como que foi a conversa para você voltar em 99? Quando o Palmeiras te procura? Porque a Libertadores era o grande projeto, né? Sim. E você já tinha ganhado Paulista, Brasileiro, Rio São Paulo. Você se lembra que em 97 eu estava no Vasco de 97, né? Fomos campeões brasileiros. Eu não queria lembrar dessa parte não, mas tudo bem. Foi 0-0, eu não fiz gol. Eu tenho alguma coisa a meu favor. O dia que o Edmundo vier aqui, eu vou perguntar para ele daquele cartão vermelho, tá? Não esqueci não, viu, seu Edmundo? Polêmica.
Aí, em 98, eu voltei para a Portuguesa. Eu vim aqui perto, né? Sim. E aí a Portuguesa fez um bom trabalho, fez boas campanhas e tal. 98. Aí eu estava perto daqui. E eu saí de férias, de boa, né? De repente apareceu essas propostas, apareceu essas 2 propostas. Apareceram outras propostas também, mas voltar para o Palmeiras foi uma coisa rápida, né? Que o Evair não vai ficar mais na Portuguesa, então o salário é esse. Serve, tá pronto. A conversa foi essa. Foi muito rápido. Mas o pessoal não chegou a falar nada, ó, o projeto é Libertadores e tal. Não teve nada disso. Nada disso. Eu já sabia que existia, né, um time já formado tal, e nada disso. Foi só, o seu salário é esse, contrato de 1 ano, tá bom para você? Tá bom. Pronto, foi assinado. Não Caramba. tinha... E deu liga com o grupo, né? Porque foi tudo muito rápido. Muito já rápido. Entrou, entrosou. Sim. E foi uma peça importantíssima. O time foi batendo, passou por adversários que não eram, assim, tradicionais, né? E ninguém esperava, né? Porque o Palmeiras caiu num grupo lá que era os maiores, praticamente os maiores, e passou, né? Passou por eles e foi bater campeão. E depois, logo passando de primeira fase, o primeiro adversário que vem é justamente o Vasco, né? Que era justamente o atual campeão da Libertadores. Né? O Vasco que... Pra galera que não lembra, né? A gente sempre gosta de até explicar, né? A Libertadores até 99, ela não tinha 32 times, então não eram 8 grupos, não classificavam 2 de cada grupo. Eram 5 grupos, classificavam os 3 primeiros de cada grupo e entrava o campeão do ano anterior. Então você classificava 15 já mais mata-mata. E o campeão do ano anterior já entrava nas oitavas. E nós no sorteio pegamos justamente o campeão da temporada anterior. E aí todo mundo começou de novo com aquele mesmo roteiro de 93, né? Agora acabou. É o atual campeão. Agora não passa. Não passa. Toda vez o roteiro vai se repetindo, cara. É muito curioso. O time dos caras era brabo, então. Cara, era. Você lembra do time dos caras? O Vasco era bom. Cara, no Vasco que tinha NASA, tinha Juninho Pernambucano, tinha Ramon, né? Não tinha Romário. Mas tinha Donizete Pantera. O Edmundo tava lá, não? Não, o Edmundo tava na Fiorentina nessa época, mas tinha Donizete Pantera. O Luizão tinha saído, o Luizão tinha jogado a campanha da Libertadores de 98 com eles, tinha trocado de time, tava no Corinthians até então, em 99. Né? Mas era um bom time, cara. Era um bom time, aquele Vasco de 98, 99 ali. E depois passou pelo time. River também. Né? Exatamente. Que também era outro bicho-papão que todo mundo falava, né? Os argentinos, cascudos e tal. E os caras vieram fazer um jogo aqui com uma atmosfera fantástica, né? E o jogo lá, eu não fui no jogo lá, eu tinha fraturado o dedo do pé, e no jogo lá eles criaram muita oportunidade, o Marcão pegou tudo, aí quando voltou aqui, caiu no Parque Antártica, que eles viram o que era a bomboneira brasileira, então, e passou por cima que nem um trator, e foi bater campeão de um jeito merecido. E aí a gente volta para a final de 99. Em 93, a responsabilidade de um pênalti. Em 99, não, de novo a responsabilidade de um pênalti. Mas não era a minha responsabilidade. Não era, mas caiu para você de mas novo, eu entrei em campo, então. De repente o Zinho e o Alex estão lá com a bola na mão e conversando, de repente a bola tá na minha mão. Eu falei, ué, era eu mesmo? Do nada apareceu a bola na minha mão. No banco, pô. Eu tava no banco, fazia 5 minutos. Entrei no campo e a bola tava na minha mão. Falei, meu Deus do céu, tá bom. Não tem importância não. Deu... Não, aquilo lá aconteceu de tudo comigo num jogo só, né? Sim. Sentado no banco, coisa que... Sentado no banco, não gostava. Sentar no banco, entrar no jogo, bater pênalti, fazer o gol e ser expulso. Aconteceu de tudo. Aconteceu de tudo comigo aquele dia. E o desespero, né? O desespero lá no vestiário. Vocês não conheceram o vestiário do Parque Antártica, né? Pelo amor de Deus, cara.
Hoje eu entro no vestiário do Allianz Parque, é um sonho, é uma outra vida. Agora, o vestiário do Parque Antártico era uma coisa assim, sinistra, parecia sujo, sabe? Parecia pequeno, apertado, aqueles armários de alumínio, sabe? Aqueles armários de alumínio, tudo. Não Sim, desprezando, mas era uma coisa antiga, né? Que outros times já estavam bem na frente, nós estávamos lá atrás ainda. Hoje se transformou, né? Hoje virou algo maravilhoso e belo de ver, que vale a pena entrar lá, que é magnífico, é muito bonito. E Luizão, só uma coisa, eu queria saber, porque assim, recentemente a gente foi para uma decisão de pênaltis com o Atlético Mineiro, e nosso amigo Rodrigo Charu, que está na operação aqui, ele filmou o Scarpa, que tinha sido expulso, a reação dele lá embaixo. Tipo, ele foi pro vestiário também antes do jogo. Aí o Scarpa tem uma TV hoje lá, né? A cara dele. Tem uma TV hoje lá, só que a imagem que vai pra TV é atrasada. Então o que o Scarpa fez? Ele colocou um fone pra isolar tem esse vídeo, viu, rapaziada? Na TV Palmeiras. Pra isolar totalmente o áudio ambiente. Pra não ouvir o estádio, ele só vê na TV. Aí até é engraçado que a gente vê todo mundo comemorando e ele demora um pouquinho, aí ele comemora e tal. E na sua época, como é que foi? Mais ou menos parecido. Só que o Parque Antártica, como é que eu posso dizer? Eu me isolei dentro de um banheiro lá, me ajoelhado dentro de um banheiro, e depois eu saí e me ajoelhei na maca, eu desse lado e um padre do outro lado. Aí tá eu aqui. Tinha um padre no vestiário? Sim, tinha um padre no vestiário. Mas como assim, do nada? Alguém chamou? Eu evangélico e o padre do outro lado sentado. Nessas horas, bora de força. Meu Deus do céu. Eu ajoelhado aqui, o padre do outro lado. E só que a gente escutava o barulho. E quando o Zinho foi bater o pênalti, a gente sabia que alguém tinha batido o pênalti. E houve aquele silêncio. Meu Deus do céu, erramos o primeiro pênalti. Não tinha nem um radinho, nada? Não, mas nem queríamos, eu queria. Aí começou, barulho, gol do Palmeiras, barulho, gol do Palmeiras. Aí o barulho foi alto pra caramba, aí nós percebemos que o Palmeiras tinha sido campeão. Foi assim que eu descobri. Caramba. Aí abriram a porta, porque eu não queria sair lá de dentro. Abriram a porta e falaram assim, não, ganhamos, fomos campeões. Aí... Que alívio, foi um momento... Mas e esse padre aí, quem colocou ele lá? Era amigo do Filipão, né? O Filipão levava ele pra todo lado. Fiquei curioso, do nada um padre. Ele acompanhava. Não, mas ele não ficava vestido de padre, não, ele tava normal. Achei que tava de não, mas eu sabia que era... Mas agora a gente descobriu mais uma pérola de 99, né? Porque é o chiclete com banana e agora tem o padre. E o padre. Agora tem o padre, olha só. O padre estava sempre acompanhando. Oi, vai, mas voltando, né, antes da comemoração, até que você falou do pênalti, tem diferença do pênalti de 93 para esse de 99? Sim. Assim, eu digo para ti na questão... na questão psicológica pela questão do jogo, né? Era uma decisão, mas não tinha, por exemplo, o peso de 93. A decisão psicológica era muito maior, porque em 93 era eu mesmo que batia. Em 99 não era a minha responsabilidade de bater. Lá no início da preleção estava escrito lá, Alex e Zinho. E eu nem ia, não era para mim bater. Eu entrei no jogo e bati o pênalti. Então, em 93 estava muito mais tranquilo. Em 99, menos, porque não era eu que batia. Não estava esperando, né? Mas de repente deram a bola na minha mão e falei assim, vou eu mesmo então, pronto, vai. E o que aconteceu que tu foi expulso? Porque a gente refez a transmissão e eu não lembrava que era você que tinha sido expulso. Não. E quando ele te dá o vermelho, eu juro, eu fiquei bravo com o Baldo Aquino como se o jogo fosse hoje. Não, eles falavam na língua deles... E decidia. Aí o cara se jogou lá uma hora, ele me deu um amarelo. Deu uma discussão lá dentro do coisa, amarelo. Aí o cara se jogou lá e falou assim, não sabia quem bateu nele. Ele falou assim, não, foi ele. Aí falou que era eu que tinha batido nele, ele pegou e deu vermelho. Mas não foi tinha desse sido? jeito. Agora, aqui na época não tinha nem imagens, né? Mas se tivesse imagem... poderia ser a meu favor, eu poderia até explicar melhor, mas não tinha imagem
E não tem como saber por que expulsou. Expulsou porque expulsou. Ele queria ver o outro time campeão e expulsou dessa maneira, entendeu? É um nome que a torcida do Palmeiras tem bastante carinho por ele, o Baldo Aquino, né? Nossa vida. E o futebol, e não foi só o Palmeiras, não. O futebol brasileiro, na Libertadores, é prejudicado por todos os lados. Não é só o Palmeiras, não. Todos os times. Até hoje, né, Luizão? Não, tudo, Nossa, tudo. 2023. É insuportável às vezes. 2023, nossa, não gosto nem de lembrar. Meu Deus do céu, já faz 2 horas nós estamos aqui, e vocês não falam nada. Evair, a gente vai caminhar já para nossa reta final do nosso papo aqui. Foi muito bacana poder te receber aqui e ouvir essas histórias, ouvir um pouco da sua trajetória, principalmente, até se profissionalizar, né? Porque é o que a gente costuma falar aqui, né? Contar a história do Evair depois que ele chega no Palmeiras, é o cara de 93, do pênalti, é a figura, né, que ficou marcada pelo título de 93, volta em 99, é campeão da Libertadores. É fácil contar essa história, mas o antes disso muitas vezes acaba passando batido, e eu acho que essa história ela tem riqueza de detalhes que com certeza muitas pessoas podem ouvir, se inspirar e falar, puxa, é a minha história, se assemelha com a minha história também, e acho que é muito legal. E assim, você é um personagem que não pode ficar tão distante da gente, você tem que falar sempre. E até falar nisso, né, de falar, você tá com um programa agora, isso que a gente precisa falar. Nós temos lá um programa, nós lançamos lá em Anápolis um programa Mata-Mata, comigo, né, que eu falo de futebol, a gente fala de rodada, a gente fala de Palmeiras, a gente fala de outros times, né? Então, por 1 hora, nós já estamos em 250 municípios, né? Nós começamos com 35 rádios, né? Essas rádios, numa cidade que tem lá 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, 10 mil pessoas, né? E estamos expandindo, né? Hoje são 35 cidades, né? E está aumentando bastante, porque o pessoal tem gostado das análises, a maneira de falar e tal. Então, por ser muito aquilo que eu gosto de fazer, que é falar de futebol, a gente tem abraçado esse projeto aí, a gente espera que dure muitos anos, né? Então, o Mata-Mata está no início, tem 1 mês e pouco, mas a gente espera que dure anos e anos. Mas você está curtindo a experiência? Eu estou curtindo a experiência porque me desafia, entendeu? Então, tudo que me desafia é a mesma coisa de ser treinador. Quando eu encerrei a carreira, eu queria ser treinador. Por quê? Porque era um desafio. E o desafio faz a gente tentar crescer, né? Faz a gente buscar alguma coisa. Friozinho na barriga também. Exatamente, o frio na barriga. E é o que eu busco muito na minha vida. Porque depois que eu parei de jogar futebol, eu não tenho mais esse frio na barriga. E isso faz muita falta para mim. Jogar futebol, estar dentro de campo. E o que mais se aproximava disso era ser treinador. Eu tentei ser treinador, né? Não deu certo. Eu parei por anos e anos não falei mais de futebol. Agora esse aí também me dá um frio na barriga, né? E tentar buscar soluções e tentar buscar algo diferente dentro daquilo que eu analiso dentro do futebol. Isso me dá um frio na barriga. É disso que eu gosto, é isso que eu procuro. Mas treinador, então, decidiu não tentar mais? Decidi não tentar, porque eu acho que não depende só de você ser treinador, depende de outras coisas. E estar comentando do jeito que eu estou depende só de mim. Entendi. Parece ser mais adequado na minha personalidade, naquilo que eu penso de futebol, naquilo que eu acho de vida, naquilo que me faz ter esse friozinho na barriga. Se pintar, de repente, um convite para a TV, comentar futebol na TV, estaria aberto? Se tiver flexibilidade, pode ser, mas se não tiver, eu ainda gosto muito de pescar, pegar tucunaré, é bom demais.
também. E isso, eu não posso abrir mão disso, não. Eu tô achando que esse mata-mata com o Ever vai te gerar uns convites aí, viu? Sei não. Não, Tô com uma leve impressão, porque assim, Não, você fala bem, já teve. você é esclarecido, você entende bastante do riscado. Muitas propostas. Convites eu já tive vários para isso, mas eu nunca teve a flexibilidade, nunca teve o desafio, nunca teve o brilho dos olhos. Então, eu tô ficando. Então, fiquei. Agora não, agora eu tenho uma maneira diferente. Eu tô perto de casa, estou fazendo o que eu gosto, tal. Legal. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas convites, graças a Deus, sempre teve. Eu não teve essa coisa de ser um desafio. Agora sim, então vamos tentando. Principal título da carreira para você? 93, 12 de junho de 93, o qual o pessoal resolveu que fosse essa data, e eu gosto dessa data, é o dia do meu aniversário, tem sido o meu dia do meu aniversário. Você sabe que depois de 93 apareceram muitos Evair, né? Sim! Muitos Evair. Na minha rede social tem muito Evair, né, entendeu? E um dia eu vou fazer uma festa para todos esses caras. Pô, legal! Para essas pessoas, para os pais que deram o nome e para os Evair, porque agora eles já são... De 93 em diante, né? De 93 em diante, porque 93... Exato. Teve Evair lá em 86, 88, quando nós perdemos título lá no Guarani, teve Evair, mas depois de 93 teve muitos Evair. Então, eu um dia ainda vou reunir todas essas pessoas, se Deus quiser. Não, vai ser legal. Não, vai ser vou bacana. convidar vocês. Não, vamos sim, chama a gente que a gente vai. Registrar. Não, com A gente faz certeza. uma Vai ser matéria. legal. Com certeza. Vai ser com bem certeza. bacana. É. Dos títulos, você falou, né? O Paulista de 93 É o maior mais pra mim. importante. Das equipes, 93, 94 ou 99? A de 94 para mim era melhor, porque já não tinha aquele peso de carregado, de ter que ser campeão o tempo todo. Aí tinha Rincon, tinha Rivaldo, o Mazinho saiu no segundo semestre, mas estava no primeiro semestre. Então, esse time de 94 para mim era o melhor Palmeiras. E acho que muita gente deve pedir isso pra você. Eu não sei se você tem algum problema em escalar ou não, mas você consegue definir os 11 do Evair, assim, dos caras que jogaram com você? Você fala assim, Sim. ó, os 11 melhores que jogaram comigo são esses aqui. Você faz isso com tranquilidade? Porque tem jogador que às jogaram vezes não comigo? gosta. Não. É lógico que eu vou ter que escalar pelo menos uns 15, 16 aí. Ah, Olha lá, bem, aqueles que me ajudaram muito a ser campeão, Sérgio, Marcão, né, são caras que fizeram, né, pode escalar qualquer um desses dois aí, no gol tá muito bem, né? Mazinho na lateral direita, não dá para deixar Roque Júnior, olha só para você ver, Roque Júnior, Crebão, Júnior Baiano, Mauro Galvão, Antônio Carlos. Como é que eu vou escalar um time desse? por isso que eu tô falando. É o elenco, tem que ter Esses elenco, são né? os zagueiros que jogaram comigo. Volante, César Sampaio, Mazinho. Tem que colocar o Mazinho ali no meio também. Zinho, né? Amaral, Juninho, Ramon. Não tem como escalar um time desse, cara. Aí vai pro ataque. Edmundo, Canídia, João Paulo, Edilson, quem mais? Meu Deus do céu, não tem como escalar, não tem como escalar. Eu deixar muita gente boa de fora aí, eu acho que pegar toda essa gente aí seria até injustiça escalar um time. Acho que já fiz isso outras vezes, mas eu acho que só de lembrar desses nomes aí já... Mas você ia estar no ataque, né? Certeza. Não, eu tô de treinador, né? Aí meu sonho é ser treinador. Aí ele vai fazer a vez do Sampaio lá. Vai, busca, vai, corre! Com esse time aí, ganhava tudo. Putz, grila. Nossa, velho. Um esquadrão, né, cara? Um esquadrão. Evair participou de equipes que marcaram época, não só aqui no Palmeiras, e que se você puxar, cara, são jogadores que despontaram
né, desbravaram o mundo, despontaram pro futebol mundial. Né? Então você puxa aí, ó, aqui no Palmeiras, Mazinho, Zinho, Rivaldo, Roque, Alex, Roberto Carlos. Nossa, esqueci de lateral esquerdo. Roberto Carlos e Juninho. Roberto Carlos, Júnior, né? Entre outros. Sim. Aí, no Vasco lá que ele passou, que é Carlos Germano, Mauro Galvão, que você citou. Galvão, jogou com o Romário? Juninho, pernambucano. Pedrinho, lateral esquerdo. Ramon, o Felipe, lateral esquerdo, era o Felipe. Que também jogou aqui, jogou um semestre aqui. Foi. Né? Felipe Maestro. Cara, aí se você for puxar nos outros times que ele jogou também, tem aí. Ele falou na Atalanta, Canilha. Tem assim, tem nomes de peso pra dar e vender, cara, pra registrar assim, times históricos, sim, pra todos os gostos. Evair, antes de te entregar um presentinho maravilhoso que a gente separou pra você aqui com muito carinho, né? Hoje é 21 de fevereiro. E 21 de fevereiro é um dia muito especial, né? Em Crisólia, porque é o seu nascimento. Então é seu aniversário, 60 anos. 60 anos. E aí eu vou pedir a presença dos torcedores que vieram, pedir pra galera que tá sentadinha na arquibancadinha ali, pessoal. Podem vir aqui pra dentro do estúdio. Estádio lotado. Podem se posicionar aqui, né, na parte atrás do Evair, ao lado do Evair aqui, que a gente tem uma surpresinha legal pra ele, pelo aniversário, pra gente cantar um parabéns, logicamente, que o aniversário do Evair não poderia ser sem ter um parabéns. 60 anos. E a gente tem um bolinho pra cantar parabéns pro Evair. Tudo bem? Bom, pode ficar aí, por favor. A família Palmeiras comparecendo em peso, os torcedores, nossos sócios Avante, correntistas Palmeiras Pay. Tudo que a gente inventar de Palmeiras, vocês têm, né? Então é assim, esse é o que importa. Pouca gente, né, Luizão? Pois é, cara, acho que ninguém queria ver o Evair. Né? A gente nunca teve a casa tão cheia. Aí sim, hein? Ô, Thay, faça as honras. Ali do ladinho do pessoal tem até as velhinhas pra gente cantar um parabéns. Olha, se o pessoal puder colaborar, pegar e fica em pé, gente. Se quiser ficar à vontade. Depois tem que ter uma música. E esse bolinho, Evair, é uma forma singela que né, eu pedi pro pessoal do marketing do Palmeiras, da diretoria, como sempre agradeço ao departamento de marketing, o pessoal da comunicação que sempre tá no nosso lado, sempre apoiando. E é uma forma singela que a gente tem de prestar uma pequena homenagem a você por tantos títulos conquistados, o tanto que honrou nossa camisa, né, nos tempos de atleta. E não só isso, mas também o quanto você ainda nos representa mesmo após a aposentadoria. Porque é impossível as pessoas falarem no seu nome e não lembrarem do Palmeiras, não lembrarem de 93, não lembrarem de títulos. E é uma forma que a gente encontrou singela de te agradecer. E assim, eu não podia, né, trazer você aqui no seu aniversário e não deixar de ter um bolinho para cantar um parabéns para você. Em agradecimento por tudo. Foi uma honra para mim, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Nós combinamos de falar 1 hora, falamos quase 2 horas. Né? Acabou passando um pouquinho. Nunca falei tanto na minha vida. Pois é. Mas muito obrigado, foi excelente. Saiba que vai te render outros convites para podcast, isso, viu? Costuma acontecer. Costuma acontecer. O Rivaldo veio aqui, ele saiu falando assim, tu vai me arrumar um problemão agora. O Rivaldo ficou 3 horas aqui. Por isso que eu moro longe, entendeu? Por isso você acha, por que você acha que eu fui morar tão longe? Por isso que o Rivaldo mora nos Estados Unidos, entendi. Eu tenho uma desculpa muito grande, entendeu? Entendi. Entendeu? Eu sei muito bem o caminho, demora muito para chegar aqui. Lógico, quando eu sou convidado para ver o Palmeiras jogar, eu venho com o maior prazer, eu venho correndo, né? Não, mas a casa é sua. Todas as vezes que o Palmeiras joga, tem jogos bons aqui no Allianz Parque, nós estamos aqui para torcer. A casa é sua, venha sempre, não precisa de convite. Obrigado. Faça as honras, GG. Presente aqui do Palmeiras Cash primeiro. Rapaz.
Essa é pra você Muito guardar obrigado. de recordação. Vou levar, deixar num lugar especial lá em casa. Ó. E agora? Eu já chorei no começo e, cara, eu vou Calma, chorar de Luizão. novo. Força, força. Em nome da presidente Leila Pereira e toda a diretoria do Palmeiras, um singelo presente pra você, como em Que 91, isso. quando você chegou. Essa camisa foi te entregue. E ela carrega o número que você tanto honrou por tantos anos e nos deu tantas alegrias. E não seria diferente você vir gravar o Palmeiras Cast aqui com a gente não poder te dar uma camisa 9. Meu, muito obrigado, muito obrigado. Uma honra para mim estar aqui com vocês. Agradeço de coração o convite, sabe? A gente brinca, mora longe, tudo, mas assim, estar aqui, falar de Palmeiras, por tudo aquilo que a gente passou, por tudo aquilo que por tudo que representa a Sociedade Esportiva Palmeiras, uma honra para mim, meu muito obrigado e estamos sempre à disposição aí de vocês e dizer ao torcedor do Palmeiras que todas as vezes que vesti esse manto aqui foi com muito orgulho, com muita honra e agradeço-os por me respeitar, por ter o respeito que tem para comigo, sabe, todas as vezes que piso em São Paulo, todas as vezes que encontro um palmeirense, a maneira com que me tratam para mim uma honra muito grande. Se deve à torcida, se deve àquilo que aconteceu e eu agradeço de coração, agradeço a Deus todo dia por existir o Palmeiras na minha vida. Muito obrigado. E a gente agradece por você ter cravado seu nome na nossa história. Tá, acende as velhinhas do bolo do Evair pra gente cantar um parabéns pra ele. Palmeiras Cast mais do que especial. Edição de número 120. E olha que a gente tá com os números redondos de edição, parece até uma coisa, sempre tem um convidado muito especial. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Prevair tudo! E como é que é? É big, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha, pim, bum. Evair, 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 Evair. Obrigado, gente. Se puder só ficar ali, Ali. agora é a hora, hein? Ô, GG. Ô, Charu, mantenha a câmera fechada neles, podem continuar cantando. É dessa forma que a gente encerra o Palmeiras Cast especial de aniversário de 60 anos de um dos maiores ídolos da nossa história, Evair. Baita. Agradecendo a família Palmeiras presente aqui, muito obrigado a todos vocês por estarem aqui hoje, abrilhantando cada vez mais o nosso programa. Lembrando que vai pingar um QR Code, baixa o Palmeiras App, lá você fica sabendo quem é o próximo convidado, manda sua pergunta, pode ser convidado para vir aqui como eles, participar de um dia bacana como hoje. Encerramos Palmeiras Cast por aqui, um grande abraço a todos, até a próxima, avante palestra e Evair é o terror, Evair é o terror, Bolo, vamos comer isso. Vamos.